Salve, salve família, graça e paz, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Wellington Santos, sejam muito bem-vindos ao Libermídia Brasil e hoje mais um dia daqueles onde nós vamos continuar falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e olha que capítulo extraordinário. Eu tenho recebido feedback das pessoas, falando de como essas aulas têm sido importantes para elas e o seu desenvolvimento na fé. E eu fico tão agradecido por isso, de saber que de alguma forma a palavra de Deus, de forma específica, está alcançando o coração das pessoas. Obviamente, eu não sei todas as coisas, eu estou aqui também na condição de aluno. Dentre todos que estão me acompanhando aqui, eu sou o primeiro aluno, porque eu estudo muito para poder passar essas informações para vocês. E cara, tá tudo certo, tá tudo normal, tá tudo bom. Se é para o nosso crescimento, se é para o nosso desenvolvimento na fé, se aquilo que está sendo ensinado é o que está na palavra, então glória a Deus por isso. E vamos juntos ajudar a reformar, a reconstruir a igreja brasileira, nas suas tradições, na sua fé, na sua moral, nos seus ensinamentos, e a gente não perder mais as pessoas, não ver mais com que ideologias farsantes do mal e do diabo possam estar tragando a vida das pessoas em Cristo Jesus. Bom, nós falamos no capítulo... Calma, como é que eu posso esquecer disso, Não posso permitir você de não ter a satisfação de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, se puder, compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você puder. Tá certo, gente? Então, muito obrigado, um beijo no seu coração. Um beijo especial à Dona Maria José, lá da cidade de Juiz de Fora, a cidade que eu morei durante 16 anos da minha vida, onde eu me dediquei muito, tive grandes aprendizados, onde a minha filha nasceu, a minha filha caçula nasceu, e eu tenho ali grandes histórias, grandes amigos, e ali em especial um beijo para a senhora Dona Maria José. No dia que eu estiver em Juiz de Fora, prepara aquele feijão tropeiro, prepara aquele churrasquinho, porque a gente vai ter uma tarde abençoada. Amém? Então vamos lá. Falamos aqui ontem, de um pouco sobre as marcas desse pastor de almas. Como que foi toda essa trajetória desse pastor, a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, como ela estava lidando no período onde estava passando por perseguições, por tribulações, qual era a resposta que ela estava dando, qual era o estado espiritual dela, e o que e a gente viu que o apóstolo Paulo, ele preferia mais se doar para a igreja do que a si mesmo. Então ele deu a sua vida pela igreja. Ele fez isso por decisão, por amor, por se apaixonar por aquela que um dia ele havia perseguido. A gente não pode esquecer do passado de Paulo, porque está registrado nas escrituras de que ele perseguiu a igreja. Muitas pessoas foram as pessoas que ele açoitou, que ele, de alguma forma geral, ele perseguiu, mas aqui agora, aquele que perseguiu a igreja, agora é aquele que ama a igreja. Amém? Então nós terminamos a aula de ontem, falando sobre 3 fatos nesse capítulo, que é o capítulo 3, que ressalta o coração de Paulo como pastor de almas, tá bom? Então Paulo, ele envia à igreja, você já sabe, quando você leu comigo na aula passada, ele envia à igreja uma figura que seria como se fosse o Consolador. Ele envia o seu filho na fé, Timóteo. Então vamos lá, do 1 ao 5 diz assim, então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês, por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Tá bom? Então 3 verdades são apresentadas aqui, segundo o texto que eu estou trabalhando. Um dos comentários bíblicos que eu uso nessa plataforma aqui é o comentário expositivo, Ragnos, do nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes. Tá? Então, 3 verdades são apresentadas aqui. Primeira delas é o zelo de Paulo. Paulo não era apenas um evangelista que ganha as almas para Cristo, porém, muitas vezes as deixa sem assistência espiritual. Aquele nível de muitas pessoas de acharem que você só tem que pregar. Eu vou pregar, eu vou deixar um folheto, ou eu vou parar alguém na rua, vou convidar essa pessoa para a igreja, essa pessoa vai para a igreja e pronto, já levei para a igreja, essa pessoa levantou a mão, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, então já agora, ufa, graças a Deus. Não,
Esse não era somente o trabalho que o apóstolo Paulo acreditava que deveria ser feito. Ele não somente evangelizava as pessoas, alcançava o coração delas, mas ele também tinha a disposição e o cuidado para que aquelas pessoas pudessem aprender a respeito da palavra. Amém? Tudo certo? Consegue entender? Então, ele vai em busca de novos campos. Ele era também um pastor que velava pelas ovelhas, uma mãe que nutria e acariciava seus filhos, e um pai que gostava de estar perto dos filhos para ensiná-los. Lembra? Da aula passada nós falamos sobre isso, das outras aulas que você vai ver aí na thumb, uma mãe amorosa e um pai exemplar, de que o apóstolo Paulo ele se via também nessa condição de mãe e pai espiritual daquela igreja. Tá bom? E é por isso que ele tinha tanto zelo por aqueles irmãos. Ele preferia ficar só a deixar as ovelhas sozinhas. Ele preferia ficar abandonado a abandonar as ovelhas. Ele pensava mais no bem-estar, como eu falei no início, no bem-estar do rebanho do que no seu próprio bem-estar. Ele estava pronto não apenas a dar às pessoas o evangelho, mas também a sua própria vida. Essa é a graça do evangelho. E aí você fala assim, mas com quem que o apóstolo Paulo aprendeu esse tipo de doutrina, esse tipo de estilo de vida? Ele aprendeu observando quem, gente? O melhor de todos, o melhor ser humano que já botou o pé nessa terra, a melhor pessoa que já colocou o pé nesse planeta, se chama Jesus Cristo. Então ele aprendeu com Jesus como pastorear. E aí, quando a gente vê aqui, olha, ele pensou mais no bem-estar do rebanho do que dele, você pensa, poxa, deixou sua glória, deixou sua majestade, deixou seu trono e veio para cá. Ele pensou mais na igreja, nas pessoas, em como ele poderia ajudar e ser a ponte que iria ligar o homem de volta para Deus. Então ele pensa, obviamente Jesus sabia do seu sacrifício, sabia que iria ser morto, porque o mundo não iria suportar alguém com tamanha bondade, e ainda é assim nos dias atuais. O mundo não aguenta aqueles que vivem na virtude, aqueles que buscam fazer o que é certo. O mundo não aguenta. O mundo precisa ele quer que as pessoas façam errado. Eles patrocinam as pessoas a fazerem o errado. Porque o caminho do bem, de alguma forma, incomoda o coração dessas pessoas. Tá certo? Mas isso não é o que acontece com você. Você não é assim. E é por isso que você está comigo aqui na Libermídia Brasil. Então vamos lá. Então a gente viu, que Paulo não era apenas um evangelista, mas ele zelava pela igreja. Qual é a segunda coisa? O caráter de Timóteo. Amém? O apóstolo aponta 3 características de Timóteo. Antes de enviá-lo a Tessalônica, ele era um obreiro crente. Paulo o chama de nosso irmão. Timóteo é denominado irmão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E Colossenses, capítulo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Beleza, gente? Ou seja, um companheiro crente, alguém que pela graça soberana pertence à família de Deus em Cristo. Timóteo não era só um obreiro profissional, mas um crente fiel a Jesus. Vamos lá. Aqui é um detalhe muito importante e é por isso que você precisa estar atentos às coisas que a gente aprende na palavra. O apóstolo Paulo ele está direcionando, ele está apontando Timóteo por óbvias razões. Quando você pega lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e 2, o envio de Timóteo, você percebe que ele foi um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Existem muitas linhas que vão nutrir, vão preencher esse significado. Mas um obreiro aprovado é aquela pessoa que passou em todas as fases que deveria passar da sua vida, como cristão. Então, ele é um bom pai? É um bom pai. Ele é um bom marido? É um bom marido. Ele tem o respeito dos seus filhos? Tem. Ele tem o respeito da sua esposa? Tem. Ele é um bom profissional? É. Ele é um bom empregado? É. Ele é um bom empregador? É. Ele é um bom amigo? É. Entende? Quando ele passa por situações de pressão, como é que ele lida com tudo isso? Ele xinga, ele manda tomar naquele lugar, ou ele tem sabedoria? Ele busca, ou se ele não tem sabedoria, ele busca a sabedoria de Deus para resolver os problemas. Entende? Então, um obreiro aprovado, e é por isso que aí a gente vai numa linha que é muito, muito, muito fina e a gente precisa ter muito cuidado que a gente vai falar mais. Um obreiro aprovado, um diácono de uma igreja, um presbítero na igreja,
ele precisa passar por todos os estágios de provação, de fogo, né? O fogo que eu estou falando não é orações em fogo, não. O fogo que eu estou falando é ser aprovado mesmo, saber como é esse marido, como ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos, como esses filhos, a esposa o veem, como é essa pessoa no trabalho, como é essa pessoa no mercado de trabalho, como empregador e como empregado. Isso vale tanto para homens e também para mulheres. Amém? Quer ser usada por Deus. Como que é a sua vida? A sua vida, você desrespeita o seu marido, você desrespeita os seus filhos, você não é respeitada dentro de casa, não é respeitada no trabalho, você é vista no trabalho de formas vulgares, você vai à igreja de forma vulgar, tanto mulheres quanto homens, maneiras, uma vestimenta totalmente sexualizada, onde o que chama a atenção é o seu corpo e não a presença de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses detalhes para levantar um líder na casa de Deus, porque ele representa. Você imagina, vamos lá, você vai fazer uma prova para trabalhar no consulado, tá? No consulado americano, ou sei lá, você vai fazer uma prova para trabalhar na Justiça Federal, ok? Você vai se preparar, você vai estudar, sim ou não? Você vai comprar jornais, ou seja, você vai comprar curso online, você vai assistir aula no YouTube, você vai estudar de tal forma a se preparar para aquele cargo. Estou falando de um cargo. Quando você entra ali, você conseguiu, você agora é um auditor, ou você agora é um fiscal, sei lá, ou é um advogado, né, um defensor público. Desculpa as linguagens que eu sou bem pobre nessas questões aqui. Mas vamos supor, você entra ali, você vai com qualquer roupa? Não vai. Esses dias, para você ter uma ideia, eu fiquei bastante constrangido, né? Eu fui fazer a visita a uma empresa, e é uma empresa público-privado, é uma empresa muito grande, né? Que tem um histórico, ela tem uma história, uma bagagem muito grande. E aí, uma pessoa veio nos atender, e era uma moça. E assim, eu fiquei tão constrangido, tanto eu quanto a pessoa que estava do meu lado, porque a moça estava com uma micro saia e com um colã que a barriga estava toda do lado de fora, e com a sandália de sandália alta. E quando a gente olhou, eu abaixei a cabeça, eu fiquei totalmente constrangido, e essa pessoa segue a gente. Você imagina, gente, a situação, como que é? Porque a carne, eu não vou mentir para vocês, a carne estava assim, olha porque ela deve ter uma barriga sequinha, olha porque ela deve ter um pernão, olha porque ela deve ser bonita. E aí, quando a gente bate o olho para aquela situação, eu abaixei minha cabeça e falei, meu Deus do céu, que constrangimento, que constrangimento. Entramos na sala de um diretor, o diretor todo lá de terno e gravata, todo lá bem, de terno e gravata não, todo bem alinhado, né? As pessoas ali no escritório, todas bem alinhadas. Eu não entendia por que aquela pessoa, aquela secretária estava destoando tanto daquele ambiente. Então, talvez, né, numa pessoa que fosse fazer um julgamento sobre aquela empresa, ia julgar mal aquela situação por conta de uma vestimenta. Poderia ser tanto de uma mulher ou de um homem. Você imagina um homem lá de camiseta para atender, todo malhado, né, com o peito ali, né, com aparecendo o peito, né, com a calça apertadinha e não sei o quê. Ia chamar a atenção, ia destoar, né, sobre todos aqueles que estão ali no trabalho. E não faz sentido nenhum tudo aquilo acontecer. E a mesma coisa, eu, na minha crença, no meu sentimento, no meu valor, não faz sentido nós nos prepararmos para determinadas funções na igreja e nós andarmos de maneira relaxada. Isso para mim não faz sentido. Então, obviamente, essa é a minha opinião e aquilo que eu vejo. Porque se você vai num lugar onde talvez você possa ser chamado, você imagina, uma vez eu tinha um diácono que eu falava, você fica preparado, porque talvez no dia que eu não estiver na igreja, no dia que eu tiver que ir num trânsito, não conseguir vir no culto, eu vou mandar uma mensagem para você e você tem que estar pronto, espiritualmente, emocionalmente, com uma palavra já pronta na cabeça e as suas vestimentas também, porque você vai estar ali diante do povo para falar. Entende o que eu estou falando? Então assim, são questões que a vida nos ensina, a vida me ensinou muito isso. Eu já fui muito pego de surpresa. Então eu entendi,
né? Não dentro da igreja, porque desde pequeno minha mãe sempre falava, né? Você vai para a igreja, vai com a sua melhor roupa. Vai para a igreja, vai com a sua melhor vestimenta, que você vai lá para se apresentar para o Senhor. Então, obviamente, isso aí você vai falar, isso é uma crença, isso aí é uma coisa, é um valor que não tem nada a ver. E uma pessoa que, né, tá na rua, ela quer entrar na igreja, são questões completamente diferentes, tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é uma lei. Eu estou dizendo que é uma coisa que me faz me sentir muito bem. Eu vou pra rua, né? Meu filho fala assim, caramba, pai, pra que você tá se arrumando tanto pra ir pra rua? Aí eu falo, eu não sei, pode ser que eu tenha alguma oportunidade na rua. Eu encontre alguém para fechar um negócio, a gente nunca sabe, né? Então tenho que estar sempre bem preparado, bem arrumado, né? Com a consciência também, que é o mais importante, as minhas emoções, a minha alma, porque não adianta também você estar todo engomadinho, terno e gravata, e a tua alma está podre, está totalmente destruída. Edson, então o que eu faço diante desse cenário? Você precisa viver em equilíbrio, amém? Saber que você foi colocado em prova e você foi aprovado. Vou falar muito sobre isso quando a gente fizer o curso de Timóteo, tá bem, gente? Lembrando que esse curso de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é totalmente gratuito, né? Obviamente, você sabe, isso aqui é um tempo, leva o tempo de estudo, a palavra de Deus é gratuita, ela tá para todo mundo, só que a forma como eu quero trazer para vocês, o conteúdo que eu quero trazer para vocês, isso vai me tomar muito tempo, né? E apesar de amar fazer isso, eu sei que eu também eu tenho outros compromissos de trabalho, outras agendas, e que eu vou encerrar certas atividades para focar exclusivamente a isso. Se fizer sentido para você, beleza. Se não fizer sentido, não tem problema. Você tem uma leque de estudos por aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma em que você possa desfrutar. Amém? Glória a Deus. Então faça tudo na paz. Então, o Timóteo, ele era um obreiro aprovado, ele não era qualquer um. E olha, lembrando, lá na carta aos Timóteo, você vê que ele não era um ancião, ele não era um velho, né, o presbítero, né, que é tratado, né, que é o ancião, é aquele que tem como é que fala? É a voz da experiência, é o sábio dentro da igreja, né? Então ele não era tão velho assim, ele era novo, então ele tinha que ir de frente a uma igreja que estava se desviando do caminho, tá bom? E ali ele tinha que ter postura de todas as formas, postura natural, postura emocional e uma postura espiritual, tá bom? Senão ele não ganha o respeito. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu teve um momento da minha vida que eu tinha uns dreadlock. Eu tinha meus dreads e eu sempre tive... Eu sou um cara que eu sou muito livre, né? Assim, hoje eu tô com a barba, esses dias eu tirei a barba, falei, quer saber, eu vou tirar a barba. Aí tem dia que eu fico enjoado com o meu cabelo, vou raspar, vou deixar meu cabelo na zero, e aí eu sempre vou mudando. Daí eu, no momento da minha vida, sempre quis ter dread, sempre falei assim, um dia eu vou ter dread. E eu consegui ter dread, fiquei 1 ano e pouco com os dreads no cabelo, e foi um período muito bom pra mim, muito bom. Foi maravilhoso. Né, ele me fez me conectar com muitas pessoas que hoje são os meus amigos, são pessoas importantes. Né, e aqueles dreads, ele me ligou, me conectou a pessoas específicas. Só que chegou um momento da minha vida que eu precisava também me conectar com outras pessoas, com outras esferas. E aí que eu quero que você entenda. Quero que você entenda isso. Eu queria me conectar com essas demais pessoas. Só que naquele momento era necessário com que os meus dreads não continuassem. Porque onde eu queria estar e chegar, eu sabia que eu precisava tomar algumas decisões. E o meu líder, na época, meu pastor, a quem eu respeito muito, né, que foi meu pastor, na verdade, ele chegou para mim e conversou, Wellington, você quer chegar em determinados lugares, só que você precisa tomar uma decisão. E assim, se você quer chegar nesses lugares, você precisa tomar essa decisão de cortar o seu cabelo. Porque em determinados lugares você vai ser discriminado e você não vai ser aceito. Então, se você quer chegar nesses lugares, você precisa ter uma postura totalmente diferente. O que eu fiz, meus amigos? Obviamente, eu fiquei triste de ouvir aqui e dali, né? Porque confirmou algo que já estava no meu coração, que eu sabia que precisava acontecer. O fiz e aquilo ali me abriu portas. O que eu estou dizendo isso para vocês? Então... eu tenho que trocar o meu cabelo, eu tenho que pintar o meu cabelo, eu tenho que desfazer das minhas tatuagens. Não. O que fazia sentido para mim, o lugar onde eu queria estar, era necessário eu pagar esse preço. Eu fiz, eu me realizei, eu consegui os meus objetivos e tá tudo certo, tá tudo maneiro, tá tudo bom.
eu vivi pela obediência. Eu tive fases na minha vida onde eu aproveitei muito bem esses momentos. Legal, amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem lugares, existem situações em que vão buscar em você uma postura diferente. Você mudou sua identidade, Wellington? Você mudou quem você é? Não. Quem me conhece sabe que eu não mudei a minha identidade. A minha essência, eu costumo falar para as pessoas que os meus dreads estão enraizados no meu coração. Mas eu não me fechei para isso. Ah, não, eu tenho que ser... O roots para mim é isso aqui. Eu tenho que ser roots. Não. Você pode ser roots tendo uma camisa gola polo, um cabelo curto. Você pode ser roots em qualquer lugar. Basta você saber o lugar onde você quer chegar. Amém? Dei só esse feedback para vocês aqui, que é muito importante eu sentir no coração de fazer isso. Vamos lá. Então nós vimos aqui, né, que o apóstolo aponta Timóteo para a cidade ali, porque ele era um obreiro crente, né? E qual é o problema hoje? A igreja evangélica, nós já falamos aqui, ela vive numa crise de liderança pastoral. Há pastores não convertidos no ministério, que pregam aos outros a salvação, mas nunca foram transformados pelo evangelho. Há pastores não vocacionados no ministério. Gente que entrou para o pastorado com a motivação errada. Está no lugar errado e fazendo a obra de Deus de maneira errada. Precisavam ser cuidados, mas estão cuidando dos outros. Há pastores preguiçosos, avarentos, apáticos e até na prática de pecados escandalosos no ministério. Timóteo era crente. Tá? Nós vimos isso no versículo 2. Ele tinha caráter aprovado. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 22, para confirmar o que eu estou falando para vocês até aqui. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Amém? Então essa era a visão do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas aqui voltando um pouquinho, né, sobre essa questão de a igreja evangélica estar vivendo hoje uma crise pastoral. De fato, meus amigos, existem centenas de pastores que estão nesse momento nas redes sociais roubando o dinheiro das pessoas. Estão usurpando da fé. Transformaram a fé num balcão de negócios. Esses carniceiros, raposas, né, como diz aqui, mercenários, eles vão pagar muito caro por isso. Eles vão pagar muito caro pelo que eles estão fazendo dentro das igrejas. Eles estão roubando o dinheiro das igrejas. Há outros que se desviaram à prática de caminhos sexuais, vivem uma vida imoral, são adúlteros, são infames. Essas pessoas, esses dias eu vi um vídeo de uma mulher expondo um pastor da igreja que tinha mensagens ocultas, mensagens com uma missionária de dentro da própria igreja, de traição. Outra pegou o pastor fazendo sexo com um membro da igreja, uma esposa, e esse pastor dentro da casa desse casal. E essa mulher falando ali para ele, poxa, construímos essa casa e você está aqui. Ela pegou ali no flagrante, ele cometendo um ato sexual com uma pessoa da igreja. E essa mulher, olha que coisa, essa mulher dentro da igreja, ela mandou uma mensagem para essa esposa do pastor e disse, olha, vem ver o que eu estou fazendo com seu marido. Então isso está acontecendo no seio da igreja. Isso está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. São pastores que estão desviados, estão desviando a igreja. Na verdade, são pastores que não foram transformados, estão desviando a igreja, desviando as pessoas do caminho da redenção, do caminho da salvação. São pessoas que tornaram o adultério uma prática normalizada dentro da igreja. Vide aí, nós temos cantores como o Kleber Lucas, que já deve estar no seu quarto casamento e está aí, pregando um evangelho que não está na Bíblia. Questões como o cantor Leonardo Gonçalves, pregando o evangelho que não está na Bíblia. Priscila Alcântara, Jesse não sei o quê, e tantos outros fenômenos gospel que entraram na igreja, se aproveitaram do engajamento que a igreja podia dar para eles. A igreja se transformou num trampolim para muitas pessoas. A igreja se transformou numa plataforma para que as pessoas pudessem alcançar aquilo que sempre teve dentro do coração delas, o mundo. Nós temos aí o caso de uma influencer, eu esqueci o nome dessa moça,
que está no YouTube, que está no BBB, e que hoje diz que não quer mais fazer parte do gospel, porque o gospel é preconceituoso. Ora, meus amigos, se uma pessoa não vive aquilo que a palavra ensina, nós não somos preconceituosos. Nós queremos conservar a sã doutrina. Nós queremos manter aquilo que nos foi passado até então. Se vivermos longe disso, longe daquilo que as Escrituras nos apontam, nós vamos nos deliciar com o pecado. Precisamos decidir se eu quero viver no pecado ou na santidade. E essas pessoas que viraram influenciadores, eles influenciaram muitos cristãos a talvez se aproximar da igreja, mas agora eles estão usando a sua influência para distanciar essas pessoas da igreja. E é preciso ter muito cuidado, porque Jesus já disse na sua palavra, né, que é inevitável que venham os escândalos, tá? É inevitável, eles vão acontecer, mas ai por quem vem esses escândalos fazendo com que os pequeninos tropecem. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com toda a mensagem? É por conta dessa preocupação que Paulo escolhe a dedo Timóteo para enviá-lo a Tessalônica. Porque ele sabia que aquele filho na fé, ele não iria desapontá-lo. Porque ele foi aprovado em todas as provas que foi colocado. Amém? Então, Timóteo, ele era um obreiro crente, ele era um obreiro servo. Ele tinha a mentalidade do serviço, ele servia a igreja porque ele aprendeu com o seu líder. Ele não vivia em função do seu próprio desejo, da sua própria vontade. Ele fazia aquilo que o seu líder, que o seu treinador, que o seu discipulador, que o seu pai na fé lhe ensinara. E aí nós vimos que ele era crente, ele era um obreiro servo, né? Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Olha o que ele está dizendo. Timóteo é tão servo ao Senhor quanto eu sou servo. Ou seja, Paulo estava enviando um representante legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é diácono, você que é presbítero na tua igreja, ou você que é um pastor auxiliar. Será que o teu pastor te enviaria numa missão especial para ser uma representação dele nesse lugar, nessa cidade? Como Paulo fez com Timóteo? Pensa nisso. Porque se você pensar assim, caramba, eu na condição de obreiro, eu na condição de diácono, eu na condição de presbítero, eu não seria enviado, então algumas coisas precisam ser reformadas na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 23 diz assim: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho do Pai, de sorte que espero vos enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Ou seja, o apóstolo Paulo envia Timóteo, porque conhecia esse filho na essência. Amém? E por fim, para a gente encerrar essa aula de hoje, sei que ela está aí quase chegando a 30 minutos. Quem era Timóteo? Ele era um obreiro encorajador. Ele não era só um crente, ele não era só um servo. Ele era alguém que foi destinado para um lugar para encorajar aquelas pessoas. Amém? Paulo deixa claro o propósito de enviar Timóteo aos crentes de Tessalônica. Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, diante da feroz perseguição e da sinistra campanha de calúnias do lado de fora e também da falta de maturidade intelectual, moral e espiritual dos crentes tessalonicenses, a missão de Timóteo era perfeitamente apropriada. Ou seja, ele vai para Tessalônica para animar aquela igreja.
Amém? Ele vai com uma função específica. Aquela igreja que ele poderia encontrar um cenário de eu não estou satisfeito com o meu pastor. Eu não estou satisfeito com a minha liderança. Eu não estou satisfeito com o apóstolo Paulo. Eu não concordo que o apóstolo faz isso. Eu não concordo com o caminho que a igreja está seguindo. Eu não concordo porque a gente está passando por perseguição e a gente está aqui sozinho. Sabe aquela choradeira da igreja? O que Timóteo foi enviado? Ele foi enviado para animar aqueles irmãos. E aí ele foi surpreendido, né? Que ele percebe que a fé daquelas pessoas já estava viva, mas ele foi enviado para que pudesse não somente confirmar o que estava acontecendo lá, mas exortar aquelas pessoas, né? Exortar, ajudar aqueles crentes naquela dificuldade sob a qual eles poderiam estar vivenciando. Amém? Então, havia tempos difíceis naquela época? Existia tempos difíceis. Havia tempos difíceis, complexos, mas Timóteo, que era crente, que era servo e que era um encorajador, ele vai enviado para Tessalônica para que pudesse fazer um papel extraordinário de animar aquela igreja. Amém? Então vamos lá, a atitude não era de condenação de seus erros, mas de auxílio em suas deficiências. Ou seja, aquilo que a igreja estava em falta, Timóteo foi enviado para ajudar a reparar. Amém? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 18 ao 20, o apóstolo fala assim, que todas as orações, a imposição de mão que foi colocada sobre a tua vida, todas as orações serão ouvidas, né, para que você faça o bom trabalho e seja destemido na fé. Afinal de contas, nós estamos numa guerra. Né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 ao 20, a 18 e 19, ele está falando que Timóteo foi preparado para isso, para auxiliar a igreja. Amém? Então, Timóteo não estava indo para Tessalônica com o dedo de rixe, né? De ficar acusando as pessoas com a vara da disciplina na mão, mas com o cajado de pastor, com o coração aberto de um pastor que está pronto a dar a sua vida para as ovelhas. Amém? Então, quero terminar essa aula de hoje, né? E eu sei que eu acabei estendendo um pouco mais, mas você precisava entender, né, o cenário que nós estamos vivendo hoje e qual é o teu papel. Teu papel não é abandonar o barco, não é pular do barco, é manter-se firme e buscar conhecimento nas disciplinas bíblicas, nos ensinamentos bíblicos e viver uma vida extraordinária. Amém? Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo, se fez sentido para você, para quantas pessoas você puder. Um grande abraço e que Deus te abençoe.